boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, o tema de hoje que nós vamos estudar a partir de agora é sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Será que ele foi arrebatado ao céu? É o que nós vamos saber, irmãos, a partir de agora. Nós não devemos simplesmente ir por questão de grupo de teólogos, grupo de pastores que buscaram seu conhecimento lá fora. Nós temos que ir direto para a Bíblia, para examiná-la, para ter a certeza, da verdade. Então, irmão, eu vou provar para vocês aqui, nesse versículo e capítulo, que o apóstolo Paulo, ele não foi arrebatado ao terceiro céu, tá? Então vamos começar por aqui, irmão, olha só. 2 Coríntios 12, olha só. 2 Coríntios 12, versículo... Vamos começar no 12, tá? Se é necessário que me glorie ainda, que não convém. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Então Paulo diz que vai passar as revelações de Jesus, que revelou para Paulo, tá? Vamos entender aqui. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Vamos, irmão, meditar aqui. Vamos meditar aqui em nome de Jesus, tá? Olha só. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele diz: eu conheço um homem há 14 anos que foi arrebatado. Se foi no corpo ou no espírito, o apóstolo Paulo está dizendo: quem só sabe é Deus. Entende, irmão? Então, o que eu quero dizer com isso é que Paulo, ele conheceu um homem. Vamos se dizer que este homem, ele falou para Paulo que recebeu algo lá do céu, mas ele não podia contar o que ele viu, E este homem também não contou que foi arrebatado ou em espírito ou no corpo. Este homem não contou para Paulo. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmão, Filipe, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado com corpo e tudo para outro local. Filipe foi arrebatado com corpo e tudo para outro local. João do Apocalipse, ele disse que sentiu no Espírito, ele foi arrebatado no Espírito. Ele foi arrebatado no Espírito. Então, o que eu quero dizer com isso, irmão, é que Paulo não vai mentir. Paulo não vai dizer assim, mentir para as pessoas, de deixar isso isolado. Não, irmão, porque não foi Paulo que foi arrebatado. Paulo está dizendo que ele conheceu um homem. Ele diz assim, eu conheço um homem, mas não foi Paulo que foi arrebatado. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Sabe por quê? Vou dizer para vocês. João, ele conta que ele foi arrebatado em espírito. João ele conta, deixou escrito para nós que ele foi arrebatado em espírito. Entende? A pessoa que é arrebatada ao céu vai saber que se foi arrebatado em espírito ou no corpo. Entende, irmão? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não sabe se aquele homem foi arrebatado ou no espírito ou no corpo. Entende? Então não foi Paulo que foi arrebatado. E outra coisa, irmão, será que há 14 anos Paulo era convertido, conhecia Jesus há 14 anos? Ninguém sabe. Talvez Paulo está contando algo há 14 anos, quando ele era do judaísmo. Quando ele era do judaísmo, talvez este homem chegou e contou para Paulo que foi arrebatado, Foi arrebatado e viu coisas, Um homem de Deus mesmo contou para Paulo. Vamos se dizer, irmão, há 14 anos, Paulo estava ainda no judaísmo, nas tradições judaicas, do judaísmo, entendeu?
Eu estou aqui, irmão, dando um exemplo, tá? Estou dando aqui um exemplo. A outra coisa, irmão, que você deve prestar atenção. Vamos se dizer que Paulo, há 14 anos, ele pegou o livro da lei e começou a ver ali o arrebatamento de Moisés. Moisés, irmão, ele foi ao céu. Mas a Bíblia não conta se ele foi arrebatado ou no espírito ou no corpo. Entende? Então, Moisés, ele viu as coisas lá no céu. Moisés, ele viu a Arca da Aliança, ele viu tudo. Mas Moisés não contou as coisas que viu lá no céu. As coisas. Apenas Moisés mandou fazer a Arca da Aliança, isso e aquilo. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, aqui dando um exemplo, tá? Que talvez Paulo, há 14 anos, quando era do judaísmo, ele viu na Bíblia que Moisés foi arrebatado. Mas ele não sabe, como nós também não sabemos, que se Moisés foi arrebatado ou no espírito ou no corpo. Entenda aí, irmão, o mistério? Então está aqui o mistério, irmão. Então por isso que Paulo diz assim, conheço um homem há 14 anos. Vamos se dizer, irmão, dá um exemplo aqui, tá? Vamos se dizer que há 14 anos Moisés foi arrebatado, né, lá no monte, foi arrebatado há 14 anos. E a Bíblia não conta se Moisés foi no espírito ou no corpo. Deu para entender, irmão, o mistério? Então o que eu quero dizer é que talvez Paulo aí está falando de Moisés. Paulo, ele conheceu Moisés através do Torá tempos atrás. Tá, irmão? Estou aqui dando um exemplo. Que tudo encaixa. Tá, irmão? Então não foi Paulo. Porque Paulo, irmão, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus pessoalmente. E outra coisa, Jesus pessoalmente aparecia para Paulo e deu todas as visões para Paulo. Deu coisas lá do céu para Paulo escrever para nós hoje. Então tá aí, irmão. Paulo não precisou subir ao céu, porque Jesus apareceu para Paulo pessoalmente e deu todas as visões para Paulo escrever. Por isso que aqui diz que Paulo passaria as visões que ele recebeu de Jesus, tá? Então tá aqui, irmão, tá aqui o mistério. E outra coisa, irmão, Jesus quando estava na terra, ele falou assim para os seus discípulos: eu enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará tudo que eu falei na terra, e coisas que acontecerão para o fim dos tempos. Entende, irmão? Então o próprio Espírito Santo era que ensinava aos apóstolos, aos discípulos, dava todas as visões das coisas ocultas lá do céu. Então, as coisas ocultas lá do céu que estava no livro, nos selos, pergaminho, nos selos, Jesus revelou tudo para os apóstolos e hoje nós temos aqui em nossa mão. Então, o próprio Espírito Santo ensinou aos discípulos e Paulo foi escolhido como líder da igreja, dos discípulos. E Jesus revelava tudo para Paulo, todo o mistério lá do céu. Jesus revelava para Paulo e Paulo escreveu. E Paulo era o líder, Paulo era ministro, apóstolo dos discípulos, o mestre dos discípulos. Né? É tanto que os discípulos, quando mataram Estevão, Pedro, os discípulos, tudo fugiram, não quis mais pregar para os gentios. Vamos dizer, irmão, os discípulos não quis mais pregar para os ímpios, os gentios. Eles só pregavam para o trigo, né? Só queria pregar para o povo de Israel. Então Jesus enviou Paulo para alertar os irmãos que tem que pregar para os gentios, para os gregos e assim vai. Então Paulo foi enviado para ser o líder, para levantar a casa de Deus que estava se acovardando. E Paulo era aquele homem valente, corajoso, tinha o espírito de coragem. Então Jesus também apareceu para Pedro sob a visão do lençol.
para avisar para Pedro que ele não pode fazer acepção de pessoa. Então tudo foi confirmado entre os apóstolos e discípulos e todos se uniram, né? Mas foi Paulo que levantou os irmãos que estavam se acovardando, não querendo pregar mais para os ímpios, para os gentios. Então, irmão, está aqui a prova. Antes de Paulo dar a visão que ele recebeu de Jesus, Paulo começa a contar uma coisa para os irmãos, dizendo: eu conheço um homem que há 14 anos. Então, antes de Paulo dar a visão que ele recebeu de Jesus, ele recebeu na terra, que Jesus falava tudo para Paulo, dava as visões para Paulo. Então, antes de Paulo dar visões para a igreja, Paulo contou essa história aqui, que é real. Conheço um homem, entende? Está aqui a resposta, irmão. Então, meus amados irmãos, não tem lógica nenhuma desses teólogos, desses estudiosos deste mundo. Não tem lógica nenhuma de comprovar que aqui Paulo foi arrebatado ao céu, de maneira nenhuma. Porque aqui o apóstolo Paulo, como eu já falei, ele está dizendo: conheço um homem que há 14 anos. A pergunta é, irmão, há 14 anos Paulo era convertido? Conhecia Jesus há 14 anos? Então é tudo aquilo, irmão, que eu falei, os exemplos que eu falei, tá? Então eu conheço um homem, eu poderia dizer que Paulo, eu poderia dizer, tá, irmão? Poderia dizer aqui que talvez Paulo está falando de Moisés, que Paulo conheceu Moisés através do Torá, a Bíblia, o Velho Testamento. Porque Moisés, ele foi arrebatado, mas ninguém sabe se foi no espírito ou no corpo. E aqui está o mistério. Tá, irmão? Mas isso aí, irmão, tá? Isso aí não é questão de você contender com ninguém, brigar com ninguém, contender, nem discutir, não, né? Eu simplesmente estou aqui revelando a verdade. Como diz o apóstolo, a Bíblia, quando Paulo viu que não era segundo o Evangelho, Paulo foi lá discutir com aqueles homens e discutir o assunto, interromper, fazer aqueles homens se calar por estar pregando outra doutrina, tá? Então é assim, é o que eu faço, os meus verdadeiros irmãos fazem. Quando eles veem que não é segundo o Evangelho, então nós manifestamos a verdade. Creia quem puder, né? Creia quem puder. Mas eu aqui já revelei a verdade. Vocês têm, irmão, que meditar direitinho em cada palavra. Não ir nas opiniões de teólogos, de conjuntos de teólogos. Pode ter mil teólogos, filósofos, pastores deste mundo aí que estuda as tradições. Eu não vou por quantidade. Eu corro para a Bíblia para conferir e Deus me dá o entendimento, a sabedoria que vem do alto, que é o dom de você interpretar a Bíblia, tá? Então, é isso aí, irmão, entendeu? O que eu quero falar aqui é que não, isso não é questão de você ficar brigando por isso, não. É só apenas estou revelando o verdadeiro significado, o verdadeiro Evangelho, explicando da forma que a Bíblia diz, né? Nós temos que falar segundo as Escrituras. Então eu falei segundo as Escrituras, tá? Então jamais Paulo vai esconder que foi ele que foi ao céu, de maneira nenhuma, irmão, né? Ezequiel foi arrebatado no Espírito. Ezequiel disse que o Espírito dele foi tomado e Deus levou ele para outro lugar. Entende, irmão? Desde o Velho Testamento nós temos lá a Bíblia revelando que o homem foi arrebatado em Espírito, que é Ezequiel, e Deus levou seu Espírito a outro local, tá? Então Paulo jamais ia admitir que era ele mesmo que foi ao céu. Jamais, irmão, de maneira nenhuma, tá? Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh,
akutisanga na famia bonzambe na betelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te